Olá, queridos alunos, vem comigo! Vamos resumir a Previdência, que já é resumida, eu vou resumir mais ainda. Bacana! Vambora! Olha só, então lembrando, né? Nós estamos falando de Previdência Privada Complementar, que serve para complementar a oficial. A oficial é o INSS, essa é a Previdência Oficial, né? Então nós estamos trabalhando com a Previdência Complementar, que é a Previdência Privada Complementar e a aberta. Ela é aberta porque qualquer um pode entrar, né? Lembre-se para a prova que essa aberta aqui, isso aqui é do mercado de fiscalização da SUSEP. A SUSEP é o banco central desse mercado aqui. Lembrando que essa previdência ela é como se fosse um fundo, né? É a mesma coisa de um fundo. Não é a mesma coisa, mas a ideia é de um fundo, de um condomínio e tal. Só que, claro, a grande diferença, por exemplo, dessa previdência privada para o INSS é que o INSS é um fundo comum de uma galera. Todo mundo põe um dinheiro aqui, pararara, e essa grana aqui, quem está na ativa, banca quem vai se aposentar. Já na Previdência, essa coisa aqui, né, é tua, é individual. Até pode ser coletiva, mas tu criou o coletivo, é tua família ali e tal. Então, você contribui para algo seu no futuro, não se mistura essas coisas, né? E diferença bastante que tem de fundos está principalmente no princípio. Quando eu falo um fundo de investimento, em geral são investimentos de curto e médio prazo. Previdência, ela é feita para longo prazo. Nada impede de fazer de curto e médio prazo, mas em geral é de médio e longo prazo, ok? Beleza, então. Então, claro, assim como o fundo aqui vai ter taxa de administração. Lembre-se, a taxa de administração, ela vai afetar o seu lucro no final das contas, porque é quanto a instituição, que é a entidade de previdência, está cobrando aqui para poder cuidar do seu dinheiro, cabeção. Então, olha só, essa taxa de administração sempre expressa o ano, 0,5% ao ano, 1% ao ano, é uma taxa de administração. Quanto menor, mais vai sobrar para você. Essa taxa de administração, ela incide sobre todo o patrimônio do fundo, não é só se tiver lucro ou não, ok? Cuide que as previdências podem ter uma famosa taxa de carregamento, né? Que é um custo para carregar o seu dinheiro. Tá pesado. Às vezes o cara pode cobrar uma taxa de carregamento. O que é uma taxa de carregamento? É um percentual, sei lá, vamos imaginar uma taxa de carregamento de 5%, né? Que vai incidir sobre, em geral, depende, mas o principal incidente de taxa de carregamento é a antecipada, que é sobre os valores de entrada. Então, se você, por exemplo, aplicou, sei lá, vamos botar aqui 1.000 pila, né? E eu tenho uma taxa de carregamento de 5%, quer dizer que desse 1.000 pila, 950 reais, isso é o que realmente vai ser aplicado. Esses 50 reais o fundo está pegando para pagar despesas, outras coisas, é um custo que o fundo está te cobrando taxa de carregamento. Na prática, essas taxas de carregamento quase foram zeradas já, se cobrou muito até pouco tempo atrás, e hoje a maioria dos fundos de previdência já estão praticamente zerando a taxa de carregamento, porque o investidor fica puto, apliquei 10.000 reais, só vai 950 e tal, então tem por uma questão de mercado, mas para a prova essa coisa existe, tá? E por falar nessa coisa existe, né, lembre-se, portabilidade, olha só, cabeção, nós temos dois regimes de previdência, nós temos o PGBL e o VGBL. Antes de falar de portabilidade, eu vou falar disso daqui, ó. Olha só, qual é a grande diferença do PGBL? É que o P de permite dedução de 12% do imposto de renda. Então você pode deduzir, pode. E o VGBL não pode. Não permite essa dedução, né? Lembrando que esse que permite você abater no imposto de renda no final do ano e pagar menos imposto, ele tem a desvantagem que quando você sacar esse dinheiro lá, você vai pagar o IR sobre o valor de resgate. Enquanto aqui que não permite, tem a vantagem que você paga IR sobre o lucro, sobre a renda, né? Então, apliquei 10.000, resgatei, vou botar 15.000, aqui no PGBL o IR é calculado sobre 15.000 e aqui no VGBL o IR é calculado sobre 5.000, que é a minha renda. Então essa é a diferença principais de PGBL e VGBL. Mas lembrando que no PGBL eu pude fazer as deduções de 12%, né? Limitado até o teto de 12%. O PGBL é recomendado para quem paga imposto de renda, declaração completa e paga IR. Já aqui quem opta pelo regime simplificado. Lembrando que esse IR ele pode ser a alíquota progressiva, que é aquela alíquota que vai de 0, né, dependendo da faixa salarial,
até 27,5%. Lembrando que isso vai aumentando, né? Então vai depender do valor. E também tem a alíquota regressiva, que aqui a oscilação é de acordo com o valor. E a regressiva, ela é com o tempo. Lembra aquilo? É só revisão, cabeção, né? Se o cara aplicar de 0 a 2 dias, paga 35%. De 2 a 4, paga 30%. E essa alíquota vai cair a 10% para quem fizer aplicações superiores a 10 anos. Então aqui vai chegar ao mínimo de 10%. Por isso que essa daqui só passa a ser vantagem se o cara pegar no máximo a segunda faixa, que é 7,5%, né? Porque a próxima faixa, que já é 15%, é maior já do que os 10% que eu posso ter com os 10 anos. Em geral, recomenda-se a alíquota progressiva para quem vai ficar no curto e médio prazo e, obviamente, a regressiva para o longo prazo, né? Então essa é a recomendação. E também, às vezes, por culpa do valor. Se o valor que você vai resgatar lá é inferior, a que vai ficar entre essas faixas, faz sentido mesmo no longo prazo. Então vai depender também do valor, ok? E aí nós vamos para a portabilidade. Presta atenção. Posso pegar uma previdência do Banco Itaú e mandar para o Santander? Posso. Posso pegar do Banco do Brasil e mandar para a Caixa? Posso, só tem que tomar cuidado. As portabilidades, elas têm que ser feitas no mesmo plano. PGBL só para PGBL e VGBL só para VGBL. Be careful que você pode fazer uma troca, não é uma portabilidade, é uma troca de regime tributário. Mas aí você tem que seguir a ordem alfabética. O P pode ir para R, mas o R não pode ir para P. Ou seja, se você optou para o regime progressivo, você pode até mudar para o regressivo, mas nunca do regressivo para o progressivo. Então, tome cuidado com isso aí. E eu acho que fechamos, então, resumão de previdência privada aberta. É isso aí que você precisa para sua prova. Espero que você detone todas as questõezinhas de previdência, ok? Tamo junto. Até o próximo vídeo.